Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, igreja. Vamos trazer, a verdade para nossa mente. E aqui fazer uma sondagem, uma análise. Porque se nós vivemos na verdade, isso é saúde. Saúde para nossa mente, saúde para o nosso emocional. E saúde para as nossas emoções. Então vamos ler Miqueias, capítulo 6, continuar. Teve uma palavra que o Senhor trouxe para mim através desta palavra. E Ele pediu que eu lesse junto com os meus irmãos esta palavra. Então, Miqueias 6, do verso 6. A partir do verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso. Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros? Com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. Ele já nos mostrou o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor se dirige à cidade. Que cidade? Que território? A voz do Senhor se dirige. A voz do Senhor se dirige à cidade. E essa voz é verdadeira sabedoria temer o seu nome. É verdadeira sabedoria temer o seu nome. É verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo, e todos os moradores. Escutem, ó tribo, e todos os moradores. Ainda, questão de tempo, ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto. Então ainda se encontra na casa dos ímpios tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto. Então, na casa dos ímpios está os tesouros, está as riquezas que foram conquistadas com o quê? Com impiedade, opressão, perversidade, mentira, desonestidade, para traduzir para eu e você entender. Glória a Deus por esta palavra. Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Os ricos da cidade estão cheios de violência, falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Estão ricos, cheios de tesouros, mas de que forma?
com falsidade, balanças desonestas, pesos desonestos, com opressão. Então as suas riquezas estão sendo conquistadas de modo desonesto, de modo que faz mal, que faz mal aos seres humanos. Presta atenção. Assim, também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo. Tentarão pôr os seus bens a salvo. Salvar os tesouros, salvar as riquezas. Mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Deus, ele não é injusto. Deus, ele não é injusto. Então, você tem lá um prédio com um nome e tá tudo lá. Parece que tá tudo seguro. O seu psicológico, eu sou muito rico, eu sou muito... Mas Deus vê como que esse império, como que essa cidade está sendo construída, está avançando, está conquistando, está sendo levantada com que? Opressão, justiça, engano, mentira e pesos desonestos. Então o Senhor está dizendo o quê? E assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Vocês observaram os estatutos de Orim e todas as obras da casa de Acabe. Vocês observaram os estatutos de Orim e todas as obras da casa de Acabe e andaram nos conselhos deles. Então vocês observaram os estatutos de Orim e todas as obras de Acabe. Então o que estão observando? O que seus olhos têm observado? É o que está em Provérbios 4? Não. É as palavras de Deus? É as orientações de Deus? É os conselhos de Deus? Não. Deus está dizendo, o que eles estão observando é os estatutos de Orim e todas as obras da casa de Acabe. E estão observando e estão fazendo o quê? E andando. A vida, a maneira de viver, o caminho que estão andando nos conselhos deles. Estão sendo orientados, estão sendo instruídos, estão sendo guiados nos conselhos deles. Por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado e dos seus moradores um objeto de vaias. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Então, os deuses a qual eles estão alicerçando, observando, se segurando, não irão preservar o que eles têm, não irão manter o que eles têm, não irá. Porque a palavra de Deus está dizendo, por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportar as zombarias dos povos. Ali é como Deus é injusto. Não, irmãos. Ele não é. Você está vendo que a cidade é opressora, é mentirosa, é enganosa, balanças e bolsas injustas. Então, está sendo levantada, construída, mas de maneira que está fazendo mal, de maneira violenta. É a palavra de Deus que está dizendo. Então, quando eu olho aqui
Eu vejo que mesmo que alguém esteja cometendo uma injustiça, mesmo que alguém esteja trazendo uma sobrecarga mental, uma vida que traz sofrimento para os seres humanos e prejudicando, e Deus aconselha a mudar, a se arrepender, a abandonar, e esta pessoa decide não dar ouvidos a uma intervenção divina. E aí é seu psicológico apegado a tudo que tem, a palavra está dizendo, vai perder. Não vai preservar, mesmo que tente, não vai, entendeu? Então a pessoa vai ficar desolada. E tudo aquilo que confiou, em tudo aquilo que colocou o apego psicológico, vai ser abalado na sua estrutura. Por quê? Porque esse Deus não é Deus. É um engano mental. É um alicerce vulnerável, não é rocha, não é inabalável. Isso são coisas que são abaláveis. Então Deus está dizendo aqui para mim e para você, alguém está cometendo injustiça, alguém está oprimindo você, alguém está trazendo uma carga mental maior do que você pode suportar. Alguém está com pesos desonestos, alguém está com a balança desonesta, alguém está com a bolsa desonesta, está roubando, está mentindo, está enganando. Aqui tem a disciplina de Deus, porque isso é disciplina. Irmãos, a morte acabou, você não tem como se arrepender. Na disciplina você pode se arrepender. Você vê quando Deus traz a disciplina para o seu povo, depois de tantos anos, tantos profetas, e Deus dizendo, eu não quero essa desgraça. Eles perseveraram na maldade, para eu e você entender. Então ali vem a disciplina. Mas muitos ainda, diante do que Deus está falando, se entreguem à Babilônia, não resistam. O que as pessoas decidiram? E muitos líderes colocaram vida de inocentes ali naquela batalha. Aqueles que estavam resistindo ainda a não obedecer, não aceitaram a disciplina. Então Davi, ele realiza um desejo e ele faz o que é mal perante os olhos do Senhor. Deus traz para sua consciência, Davi, isso é mal. E Davi aceita a disciplina. Entende? Então, naquele momento ali, para a Babilônia invadir, existiu aqueles que aceitou a disciplina. Aqueles que foi com a Babilônia. Não ofereceu resistência. A palavra que Deus liberou é para o bem de vocês. Mesmo que a Babilônia faça o mal, Deus não queria que a Babilônia fizesse o mal. Toda a conquista, o império, toda riquezas que eles estavam adquirindo, aquele povo que estava ali, sobre o domínio dele temporário, que era 70 anos, era para que a Babilônia fosse bom com aquele povo que estava ali, e não para que fosse mal. Mas Deus trouxe uma palavra sobre a Babilônia, mesmo usando ali para uma disciplina, explicando para mim e para você. Mas houve aqueles que ficou na cidade resistindo a obedecer, a aceitar a disciplina. Então, ao invés de escolher a disciplina e se manter vivo e esperar o tempo da disciplina, não. Permaneceram insistindo na desobediência. E assim morreram de peste, de fome ou de várias outras coisas. Para termos clareza desta palavra. Então, que o Senhor nos abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.